Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno e hoje eu tô aqui para te falar como ganhar dinheiro com apostas. Bom, esse é um vídeo com conceitos um pouco mais básicos, introdutórios, para quem está começando nesse mercado ou simplesmente tem curiosidade de saber como é que funciona. Ao contrário do que muita gente pensa, o apostador profissional ele não necessariamente precisa ficar assistindo os jogos, né? Embora tenha muita gente que é lucrativo dessa forma, que nem o Netuno, que é muito conhecido, não é assim que a gente trabalha aqui na Greg Apostador. O nosso método ele consiste em entender e utilizar probabilidades a nosso favor. O que a gente mais observa aqui no trabalho são estatísticas e dados. E nosso método ele é bastante simples. É apostar no que dá green e ganhar dinheiro. Não, sacanagem. Aqui a gente procura fazer apostas com base no valor esperado positivo. É isso que a gente procura em todas as apostas. Mas o que é esse valor esperado? O que é um valor esperado positivo ou negativo? Bom, ele também é conhecido como esperança matemática e é basicamente uma média ponderada dos ganhos e perdas esperados que leva em consideração a probabilidade daquele evento ocorrer. Em termos bem simples, assim, é um indicador que me mostra quanto de lucro, mais ou menos, que eu posso ter se eu fizer aquela mesma aposta repetidas vezes no tempo. E quando eu falo assim, repetidas vezes, são realmente muitas vezes. É uma teoria que leva em consideração o infinito como tempo. Lógico, você pode atribuir um período de tempo menor para fazer o cálculo do valor, mas a tese aí leva em consideração um período bem grande realmente de tempo. Esse é um conceito um pouco mais fácil de ser compreendido através de exemplo. Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em uma simples moeda sendo jogada para cima para ver se dá cara ou coroa. Isso é um evento que todo mundo sabe, tem uma probabilidade de 50% de acontecer, né? Não tem muitas coisas que influenciam e o resultado só pode ser um ou outro. Então, se você tem 50% de probabilidade daquilo acontecer, a odd justa de pagamento para aquela aposta seria 2. Então, você tem 50% para um, 50% para outro, 2 para cada ocorrência. Então, se eu aposto R$1, eu recebo 2 de volta caso aquele meu objetivo tenha sido atingido, né? Apostei em cara, deu cara, beleza, ganhei R$2. Apostei em cara, deu coroa, perdi. Se eu jogar essa moeda 10 mil vezes, eu vou ter um valor muito próximo, se não exato, de 5 mil acertos e 5 mil erros. E nesse caso eu ganharia 10 mil apostando R$1, né? Com a odd 2 eu ganharia 10 mil nos acertos e perderia tudo nos erros. Então eu fico no 0 a 0 porque eu comecei com os 10 mil no início, né? Esse é um caso onde EV é nulo porque as odds são proporcionais à probabilidade daquilo acontecer. Então não existe uma simetria, que é basicamente o que a gente procura. Uma simetria positiva, vamos dizer assim. Agora vamos supor um cenário diferente, né? E bem absurdo, mas serve para exemplificar. Digamos que você encontrou uma casa de apostas que calculou através dos critérios dela mesma que para dar cara a probabilidade é de 40%, para dar coroa a probabilidade é de 60%. No resultado cara, ela vai te oferecer uma odd de 2,5. Para calcular a odd, basicamente você divide 1 pela probabilidade. Nesse caso, probabilidade de 40%, você vai fazer 1 dividido por 0,4, dá uma odd de 2,5. É só isso. Então, você jogando as mesmas 10 mil vezes, você vai ter provavelmente um range de acerto ali bem parecido, de 5 mil acertos e 5 mil derrotas. Só que nesse caso, você vai ter um lucro líquido de cerca de R$2.500. De onde que sai isso? Porque você perdeu os 5 mil nos seus erros, mas você ganhou 12.500 nos seus acertos, porque a odd estava assimétrica com o que ela realmente deveria apresentar. Então, nesse caso, você lucrou R$2.500 simplesmente porque você soube calcular com maior precisão a probabilidade daquele evento acontecer. E você identificou que o mercado estava te pagando mais do que deveria, ou seja, estava com uma odd desajustada a seu favor. Lógico que isso não vai te impedir de passar por um período de sequências de derrotas, né? Vai dar, sei lá, 10, 15 caras uma vez e vai dar 50 coroas seguidas depois. Lógico, é um evento um pouco absurdo de acontecer, mas seria uma ocasião onde você estaria perdendo dinheiro num curto espaço de tempo. Só que se você for olhar uma janela maior de tempo, considerando aí talvez o infinito, esse resultado tende a ser positivo porque você está jogando a favor da probabilidade. Você está com a probabilidade do teu lado. Então, o teu lucro nas apostas, ele depende exclusivamente de você saber identificar valor nas apostas e prever as odds melhor do que as casas. Mas beleza, como é que eu escolho uma aposta com base no EV? Primeiro, você vai ter que ser capaz de calcular esse EV com uma precisão absurda. Você vai atribuir para aquele jogo uma odd que você considera justa através dos teus critérios e você vai comparar essa odd com a odd que está sendo oferecida pela casa. Se a casa está pagando mais do que você considera justo, você tem uma boa aposta. O nosso exemplo ali, o cálculo da odd, é bastante simples, porque só pode ter 2 resultados e o que influencia nesse resultado é basicamente nada. Talvez a forma que você joga a moeda, mas isso se perde no infinito de
de ocorrências daquele evento. Já num jogo de futebol, você tem dezenas de fatores que estão influenciando no resultado, e esses fatores se comunicam entre si para também influenciar o resultado e a probabilidade daquele evento acontecer. Nós já temos aqui alguns vídeos no canal que ensinam como calcular as odds justas, tanto para as linhas de handicap, quanto para algumas linhas de over e under goals. Então, confere lá que vale a pena. Mas vamos supor que você já conseguiu calcular uma odd justa e você viu que, em relação ao que a casa está oferecendo, tem valor esperado positivo. Isso garante que você vai ser lucrativo, que aquela aposta vai dar green? Infelizmente não. Eu não tenho uma garantia de retorno na aposta simplesmente porque você identificou um valor. Esse valor ele existe numa infinidade de apostas, né? Então você tem que saber extrair ele em um tempo que faça sentido para você, enquanto apostador, que tem contas para pagar todo mês, né? Então você precisa saber como que aquele EV positivo se comporta no mês, no ano, na semana, no dia. E isso você faz para cada mercado específico. Então uma linha de handicap mais 0,25, você vai ter que ter noção de como que aquele EV positivo se comporta no mês, no ano e, enfim, como você quiser analisar. Você faz essa análise a partir de um histórico absurdo de dados. Quanto mais, melhor. E cabe a você definir o que influencia nesse resultado. Seja simplesmente registrando as partidas que acontecem, com as stats delas e os resultados, ou simulando com modelos de inteligência artificial. E eu te adianto que não vai ser nada fácil. A quantidade de dados que você vai trabalhar é realmente imensa e as variáveis cada vez aumentam quanto mais você analisa. Aí você vai ter que saber diferenciar que variável que realmente influencia no teu resultado ou que variável que é ruído. É um trabalho contínuo de análise e aprimoramento do teu código, da tua base de dados, da forma que você analisa. Então realmente não é fácil, mas não é impossível. E apostar com base em EV te abre um mundo de possibilidades. Só que apostar com base em EV positivo tende a aumentar bastante o volume das tuas apostas, porque você retira da equação o sentimento do apostador no momento de realizar essa aposta. Então se a matemática está dizendo que tem valor, não tem por que você não fazer a aposta. Lógico, se você já fez aquela análise prévia de histórico, de compreensão de como aquele EV se transforma em resultado para você, né? Como que se dá essa conversão. Porque se tiver uma variância negativa muito forte e muito duradoura, talvez a tua banca não aguente essa variância, então esse método não é válido para você. Com esse aumento no volume de apostas, é primordial que você faça um ajuste da tua stake, ou seja, quanto que você arrisca por aposta, porque não vai ser incomum, por exemplo, nos finais de semana, você ter algumas dezenas de apostas abertas simultaneamente. Quanto maior a quantidade de jogos acontecendo, maior a possibilidade de você achar um EV positivo em uma aposta, e como eu falei antes, se a matemática está dizendo que aquilo ali tem valor, se você já fez um backtest ali e testou que aquilo realmente tem fundamento, não tem por que você não fazer aposta. Então a tua banca tem que ser capaz de absorver essas flutuações no saldo. E de uma forma bem superficial é basicamente isso que a gente faz aqui. Lógico, a gente já tem métodos desenvolvidos há algum tempo, já está validado, então tem um pouco mais de conforto para explorar novas opções. Talvez um pouco mais de estrutura também, porque já tem pessoas dedicadas exclusivamente à análise de dados, né? Mas é um caminho que você também pode seguir. As ferramentas estão aí, do nosso próprio canal aqui tem bastante conteúdo direcionado a quem está interessado em aprender mais. Mas se você não quiser, a gente pode fazer isso por você. É só mandar um direct aí que a gente te explica como. E é isso. Valeu. Ai, tigrinho é o caralho.